Alguém ajude essa garota! Gritou uma testemunha que quebrou o silêncio da biblioteca Pate, no State College, Pensilvânia, Estados Unidos. Aquele homem viu como Betsy Asma desabou no chão no corredor número 51, no dia 28 de novembro de 1969. Os livros que haviam caído sobre a jovem a deixaram praticamente sepultada e ficaram espalhados, cobrindo grande parte do chão do corredor. No vídeo de hoje, vou contar para vocês a história de Betsy Asma, uma jovem estudante de 22 anos cujo caso continua sem solução mais de 50 anos depois, mas eu garanto que é uma história bem interessante. As diferentes circunstâncias que ocorreram momentos após o aparente desmaio dela no corredor 51 da biblioteca, as inúmeras testemunhas e as poucas evidências, infelizmente, não ajudaram a resolver o caso. Muito pelo contrário, complicaram completamente o trabalho da polícia. Mas antes de prosseguir, eu peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, deixe o seu like, comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Agora, vamos ao vídeo de hoje. Elizabeth Rose Asma, conhecida por todos como Betsy, nasceu em 11 de julho de 1947 na pequena comunidade de Holland, no Michigan. Ela era a segunda de 4 filhos e cresceu em uma família de classe média, religiosa e conservadora. O pai dela, Richard, era um auditor fiscal do Tesouro do Estado do Michigan e sua mãe, Esther, dona de casa. Quando criança, Betsy mostrou um talento para arte e poesia. Na adolescência, ela desenvolveu ideais um tanto liberais para sua época, além de demonstrar muita preocupação com as pessoas em situação de rua e, devido a isso, fez parte de várias campanhas da igreja para ajudar os menos favorecidos. Ela frequentou a Holland High School e teve um bom desempenho, concluindo o ensino médio em 1965. Nesse mesmo ano, Betsy se matriculou no Hope College, pois pretendia se tornar médica. Porém, alguns meses depois, ela resolveu se matricular na Universidade do Michigan para estudar artes e inglês e dividia um apartamento com outras 3 alunas. Nessa época, ela começou a namorar um estudante de medicina chamado David Wright, que, segundo todos os relatos, foi o seu primeiro namorado, mas o romance durou apenas 2 anos, quando David foi morar fora do estado. Ela então se formou nesta instituição no verão de 1969, mas Betsy não queria parar, e no mesmo ano resolveu começar uma pós-graduação na Penn State University, onde dividia um quarto com Sharon Brandt. No dia 28 de novembro de 1969, Betsy precisava ir até a biblioteca do campus para terminar um trabalho de inglês e convidou a amiga Sharon para acompanhá-la. Ambas concordaram que, depois que Betsy terminasse o trabalho, elas se encontrariam para ir ao cinema e ver um filme juntas. Betsy entrou na biblioteca e Sharon tomou uma direção oposta. Lá dentro, Betsy se aproximou do bibliotecário através do balcão para perguntar onde poderia encontrar as informações que procurava. Seguindo as instruções, ela subiu ao 2º andar, indo em direção ao corredor 51. Seus olhos começaram a inspecionar cada estante de livros à sua frente. O silêncio da biblioteca só era quebrado apenas pelos seus passos leves e abafados no tapete e pelo folhear de seus dedos nos livros. Betsy estava em um cenário onde quem planejasse cometer um crime deveria agir de forma rápida e silenciosa. Nesse momento, inesperadamente, Betsy cai no chão. Quem teria pensado que um crime poderia ser cometido naquele lugar? E mais, como um criminoso continuaria sem identificação meio século depois? Os alunos que estavam naquele momento na biblioteca levantaram os olhos das páginas dos livros que estavam lendo quando ouviram um barulho em um dos corredores. Isso também alertou os trabalhadores e um dos funcionários decidiu se aproximar. Chegando lá, ele viu uma jovem de vestido vermelho enterrada debaixo de alguns livros. Tudo indicava que, ao tentar subir na estante para pegar um livro, a prateleira pesada teria caído em cima dela, porém a estante estava no lugar, então ela pode ter passado mal, se desequilibrado e apoiado em alguns livros que caíram por cima dela. O funcionário então gritou pedindo ajuda. Eram 4h55 da tarde. Uma jovem desmaiou no corredor 51. Ela está inconsciente. Me ajudem.
Logo em seguida, outras pessoas chegaram para ajudar a tirar os livros. Tudo aconteceu em cerca de 10 minutos. Para o espanto de todos, Betsy começou a ter uma convulsão e em seguida ficou imóvel. Depois disso, ela não se mexeu mais. "Chame uma ambulância", gritou um dos alunos. Eram 5h01 da tarde, quando os paramédicos foram chamados, mas Betsy já estava sem pulso. Mesmo assim, alguns dos alunos tentaram realizar as manobras de reanimação. O seu corpo estava imóvel, flácido e cercado por livros. A ambulância chegou à biblioteca por volta das 5h19 da tarde. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas alguns minutos depois, a sua morte foi declarada. As tentativas de salvar sua vida foram completamente em vão. As dúvidas em torno da morte dessa jovem começaram a surgir. Ninguém entendia como uma garota saudável de 22 anos, sem nenhum histórico de doença, desmaiou no chão de uma biblioteca enquanto procurava um livro. O médico se lembrou que, quando realizou as manobras, notou que havia sangue no corpo dela e, usando tesouras, rasgou as roupas da vítima. Naquele momento, ele sabia que não tinha sido acidente, mas sim um crime, e o relatório da autópsia confirmou o que todos já desconfiavam. Betsy havia sido assassinada. Uma arma branca perfurou seu peito esquerdo, uma lâmina de aproximadamente 15 centímetros. A arma havia penetrado a artéria pulmonar e isso fez com que a maior parte do sangue fosse desviada para os seus pulmões, impedindo-a de gritar e fazendo-a morrer rapidamente com seus pulmões inundados com seu próprio sangue. Betsy estava vestindo um suéter branco de algodão e um vestido vermelho. Os tecidos absorveram boa parte do sangue que emanava da ferida e isso impedia que fosse visível no primeiro momento. Porém, ninguém conseguia explicar como um assassino teria agido dentro de uma biblioteca lotada de alunos e completamente silenciosa. O corredor 51 da biblioteca agora era uma cena de crime e, portanto, deveria ter alguma evidência do autor do crime. Segundo os especialistas, em algum momento entre 4h45 e 4h55 da tarde, o assassinato ocorreu. Então, será que os alunos e funcionários da biblioteca teriam visto o assassino da garota? Enquanto todos corriam para ajudar Betsy, alguém saiu correndo da biblioteca? Se sim, quem? Algumas horas após o crime, o corredor já havia sido limpo pelos funcionários e os livros recolhidos e colocados em seus lugares. Quando os investigadores chegaram, muitas evidências já tinham sido perdidas. Vários alunos andaram pela cena do crime e isso não só eliminou muitas evidências, mas também toda a área do crime tinha sido alterada. Devemos lembrar que era o final de 1969. Os testes de DNA não existiam e as poucas pistas que os investigadores poderiam conseguir haviam desaparecido. Mesmo assim, eles tinham que tentar. A polícia usou luz ultravioleta para tentar detectar fluidos corporais. O objetivo principal era descobrir se algum vestígio do sangue de Betsy poderia ter se espalhado pelo corredor, indicando a fuga do seu assassino. As luzes revelaram uma cena cheia de evidências que seriam praticamente inúteis. Centenas de manchas de sêmen foram encontradas, mas tudo isso tinha uma explicação que complicou ainda mais a investigação. Acontece que alguns alunos guardavam revistas pornográficas entre os livros da biblioteca e até usavam aquele corredor para marcar encontros uns com os outros. Esse ponto foi relevante para a investigação e para o desenvolvimento de uma teoria que ganharia força mais tarde. Então foi teorizado que Betsy poderia ter surpreendido um casal tendo relações no corredor e que eles decidiram acabar com a vida dela para impedi-la de contar qualquer coisa sobre isso, o que acarretaria na sua expulsão da faculdade. Em uma cadeira ao lado do corredor, a polícia encontrou sim algumas revistas pornográficas heterossexuais e homossexuais. Os poucos alunos que falaram sobre isso afirmaram que era comum alguns jovens terem encontros sexuais especificamente no corredor 51, por ser o mais afastado e escuro da biblioteca. Isso multiplicou evidências de restos biológicos encontrados na área, tornando extremamente difícil encontrar qualquer pista que realmente ajudasse os policiais a resolver o caso. O assassinato de Betsy Arzma foi um choque para os estudantes e trabalhadores do campus universitário. Era preciso dar uma resposta a este acontecimento, porque se não o fizessem, o pânico e a incerteza tomariam de conta de todos. Afinal, o crime foi um assassinato casual ou algum maníaco estaria à solta, pronto para atacar novamente?
Um dos primeiros passos da investigação foi encontrar uma motivação que levaria alguém a pôr um fim à vida de Betsy, principalmente em um cenário tão particular quanto uma biblioteca. E a persistência valeu a pena. Apesar das poucas evidências reveladas no corredor 51, os oficiais encontraram o que parecia ser uma leve projeção de sangue. O que foi revelado diante dos olhos dos investigadores os ajudou a amarrar algumas pontas soltas, embora não o suficiente para poder encerrar o caso. A projeção do sangue muito possivelmente surgiu da própria ferida após a retirada da arma que havia sido usada para cometer o crime. Não foram encontrados vestígios de sangue ou feridas defensivas nas mãos de Betsy, indicando que ela não teve tempo de se defender ou mesmo sequer viu o assassino. Outra teoria é que Betsy conhecia o seu agressor o suficiente para deixá-lo se aproximar dela. Essa era uma questão a ser resolvida, pois a versão da história poderia mudar radicalmente. Se eles se conheciam anteriormente e isso facilitava a aproximação do assassino, a busca pelo culpado poderia ser reduzida, concentrando-se apenas na esfera social da vítima. Agora, se o assassino escolheu sua vítima aleatoriamente, isso significava que Betsy apenas estava no lugar errado e na hora errada. A observação do espaço físico e as dimensões do corredor onde Betsy se encontrava no momento de sua morte indicaram que o seu assassino deve ter ido direto para sua vítima, ou seja, ele sequer falou alguma coisa, apenas atacou. O corredor era estreito demais para que dois corpos se encaixassem lado a lado, a menos que um deles se afastasse para abrir caminho para o outro passar. Também não houve gritos nem qualquer intenção de fuga por parte da vítima. Não houve luta. Foi tudo muito rápido. Ele a esfaqueou no coração, sem hesitação. Devido a isso, as hipóteses de que se tratava de um crime passional começaram a ganhar alguma força. Os agentes que investigavam o crime se multiplicavam à medida que o caso se tornava mais complexo e com poucas evidências. Ao todo, 30 detetives estavam empenhados em resolver o crime. Porém, tudo levava a perguntas sem respostas. Os investigadores começaram a trabalhar para tentar descobrir quais pessoas pisaram no chão daquela biblioteca e, assim, criaram um grupo de possíveis testemunhas para que lançassem alguma luz. Mike Summers, o agente que estava gerenciando todo o trabalho da cena do crime em busca de provas, continuou relacionando possíveis evidências perdidas ou contaminadas. Os zeladores que receberam ordens para limpar e arrumar a cena do crime só se concentraram no corredor 51. No entanto, o assassino teve que fugir por algum lugar e deve ter deixado algum rastro. Por esse motivo, os investigadores realizaram uma exaustiva inspeção ocular em toda a biblioteca e acabaram encontrando algumas evidências. Vestígios de sangue que pertenciam a Betsy foi encontrado na escada que levava ao nível 3 da biblioteca. Graças a isso, eles conseguiram estabelecer uma rota de fuga para o assassino. Porém, as informações que eles tinham sobre este caso ainda eram insuficientes. Seria necessário ter testemunhas oculares que contassem o que tinham visto e, sobretudo, se haviam percebido comportamentos ou atitudes suspeitas por parte de alguém que estava na biblioteca no momento do crime. As investigações realizadas para tentar encontrar a arma utilizada foram totalmente infrutíferas. Não havia uma única evidência, nem um único fio solto para que pudessem puxar. O departamento de polícia até ofereceu uma recompensa no valor de $25 mil para quem pudesse levar ao assassino de Betsy Arsma, mas tudo foi em vão. Segundo as verificações feitas, cerca de 400 pessoas entraram e saíram da biblioteca naquele dia. A hora estimada em que a vítima e o seu carrasco estiveram no local era entre 2h30 da tarde até as 5 horas. Neste intervalo, foi estabelecido que um total de 90 pessoas passaram pela biblioteca especificamente naquele intervalo de tempo. 2 testemunhas foram até a polícia para relatar que viram uma pessoa correndo pelos corredores da biblioteca Pate no momento do crime. De acordo com suas declarações, o suspeito fugiu enquanto as dezenas de pessoas se amontoavam para ajudar Betsy em seus momentos finais. Ambas as testemunhas conseguiram fornecer algumas descrições físicas e a polícia fez um retrato falado do possível assassino. Depois disso, um escultor de 40 anos chamado William Spencer foi apontado como o primeiro suspeito. Após um intenso interrogatório, William confessou o crime.
alegando que tinha se apaixonado por Betsy depois dela ter pousado nua para ele, para que pudesse fazer um trabalho de escultura. Porém, rapidamente a sua confissão caiu por terra. Primeiro, os detetives descobriram que William sequer estava no campus da faculdade naquele dia. Ele e sua esposa tinham se mudado para a cidade há apenas 2 semanas, e seus colegas de trabalho também disseram que nunca o viram conversando com Betsy em lugar algum. Sua esposa até relatou que ele sofria de problemas de saúde mental. Além disso, no dia seguinte, após sua confissão, William mudou completamente a sua versão, dizendo que tinha se enganado, que na verdade estava na biblioteca no momento do crime e que viu o assassino de Betsy. Segundo William, o homem usava um sobretudo preto e óculos escuros. Essas informações foram completamente refutadas por todas as testemunhas. Os policiais também não conseguiram encontrar evidências que o ligassem diretamente ao crime, além de sua confissão, e ele foi descartado. Outro possível assassino apontado por algumas testemunhas era um jovem chamado Larry Maurer, colega de classe de Betsy. Uma das testemunhas afirmou tê-lo visto correndo na biblioteca naquele dia, no momento do crime. Porém, ele e Betsy se conheciam há apenas algumas semanas e não foi possível verificar se eles tinham alguma diferença e se havia razão suficiente para Larry querer acabar com a vida de Betsy. Além disso, suas características físicas eram radicalmente opostas ao retrato falado. O rapaz era loiro, de estatura mediana e não usava óculos. Um aspecto muito diferente do que os investigadores estavam buscando. Apesar dos esforços da Polícia Estadual da Pensilvânia, o caso foi esfriando gradualmente e o número de investigadores designados diminuiu à medida que possíveis pistas se tornaram escassas. Os registros referentes ao assassinato permaneceram selados sob a Lei de Registros Abertos do Estado, mas, segundo o Departamento Estadual de Polícia, o caso ainda está ativo e eles buscam por informações até hoje. Em 2005, o escritor Derek Sherwood e o jornalista investigativo David DeCock publicaram uma sequência de 3 livros com foco no assassinato de Betsy. Ambos os autores acreditavam fortemente que o verdadeiro culpado do crime era um homem chamado Richard Heifer. Com laços sociais um tanto questionáveis e tendo sido acusado em 1975 de abusar de 2 menores de 15 anos, Richard tinha 25 anos na época do crime. Ele era estudante de geologia e também professor de Betsy. Segundo relatos, ele tentou manter relacionamentos com mulheres para esconder a sua homossexualidade, que naquela época era considerado um problema social, e isso o levou a tentar convencer várias mulheres a manter um relacionamento com ele. Seus esforços desesperados de se mostrar hétero só pioraram a situação e isso aumentava sua frustração. Ele tinha episódios de raiva e o fato de morar muito perto de Betsy aumentava ainda mais as suspeitas. Além disso, sabia-se que os dois mantinham uma espécie de amizade colorida e que Betsy havia dito que não queria mais vê-lo pouco antes de ser assassinada. Seguindo o mesmo modus operandi de outras mulheres, Richard teria visitado o apartamento de Betsy em várias ocasiões e esta informação foi confirmada por Sharon Brandt, melhor amiga de Betsy, e que estava com ela no dia do crime. Além disso, o esboço feito pela polícia tinha uma notável semelhança com Richard. Estranhamente, após o crime, o homem trancou seu curso e passou 2 anos sem ir à faculdade. Após a repercussão dos livros, a polícia ainda tentou entrar em contato com ele. Porém, Richard já tinha morrido desde março de 2002. Segundo seus familiares, o homem morreu em um banheiro de hospital, depois que uma hemorragia interna fez com que ele acumulasse muito sangue em seus pulmões. Quando passou mal e caiu no chão, Richard não conseguia gritar ou pedir ajuda, morrendo sozinho no chão de um banheiro, falecendo misteriosamente quase da mesma forma que Betsy Asma. Sete anos depois, em 2009, mais informações vieram à tona. O sobrinho de Richard, cujo nome nunca foi revelado, entrou em contato com os escritores para contar algo que ele havia testemunhado. Ele disse que em 1975, Richard teria ligado para sua mãe para contar o que ele tinha feito. Este sobrinho disse que ouviu a mãe dele dizer o seguinte: "Meu filho, você matou aquela garota e agora está me matando."
Devido à época em que o crime ocorreu e às circunstâncias que o envolveram, poderíamos dizer que muitos fatores necessários se juntaram para que esse estranho caso acontecesse e fosse então adicionado à longa lista de casos arquivados. Bom, este foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Você também pode fazer parte das nossas campanhas de apoio, se tornando membro, participando do Apoia-se ou mesmo enviando um Pix diretamente para mim. Eu vou deixar todos os endereços e links na descrição deste vídeo. Bom, no mais é isso. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.